Essa é uma. Esse ensino aqui hoje, meus irmãos, é um ensino sobre a Torá, tá? Então vamos lá. Sabe quando você tem um sonho com uma mulher bonita? Já teve? Você nunca viu uma mulher feia. Aliás, é sempre uma mulher bonita. E é sempre a mesma mulher para todos nós. O mesmo personagem. Nos sonhos, independente dos cabelos e etc., é a mesma mulher para todos nós. Ela é a mais perigosa que o próprio Satã, a tal ponto que nem é permitido dizer o nome dela. Sabe quem é ela? A esposa de Satã. A tal ponto de ser proibido dizer o nome dela. Por que você ligaria para ela? Boa sorte. Quando uma pessoa desperdiça o sêmen, ele mata cerca de 300 milhões de filhos, almas, espíritos. Milhões de assassinatos em um instante. A Torá, a lei, não ensina isso a ninguém, pelo contrário. Esse tipo de pecado é bem específico, é o maior de todos os pecados. A geração inteira de Noé foi destruída por esse tipo de pecado, segundo os rabinos hebraicos. Eles desperdiçavam sêmen, por isso Yahweh os destruiu da terra. A Guemará, no Tratado de Ta'anit, página 10a, diz que o Jardim do Éden tem 60 vezes o tamanho da terra. Há dois jardins do Éden, um físico e um espiritual. Acima e além. O último tem 60 vezes o tamanho da terra. O purgatório tem 60 vezes o tamanho do jardim do Éden. E alguns ainda dizem, o purgatório não tem tamanho. Por quê? Continua crescendo. Agora, alguém com um pouco de intelecto se pergunta, por que continua crescendo? Não é o bastante? Não, há mais entrada toda semana. Toda semana entram muitas pessoas no purgatório e poucas pessoas entram no jardim do Éden, porque não fizeram a techuvá. A techuvá significa o arrependimento sincero. A Guemará, no Tratado da Sotá, diz algo muito interessante. Falam sobre como vão colocá-lo no purgatório se não fizer o techuvá, por desperdiçar o sêmen. Eles vão começar com um buraco que você desperdiçou. E então vão rasgá-lo em 50 milhões de pedaços e certificar-se de que você lembre que não era isso que deveria fazer. E então, a mulher que gostava de se expor na parede como exibição, como meus clientes costumavam pendurar animais, isso que os justos dos justos, santos dos santos, escreveram. Pessoas que desperdiçam sêmen criam demônios que se parecem com cães e porcos. E esses cães e porcos vão machucá-los. É proibido dormir sozinho em casa. Quem quer que durma sozinho em casa será capturado pela Lilith. Quem é Lilith? A própria esposa de Satã, que é responsável por ajudar todo homem a cometer o cume de desperdício de sêmen. Mesmo quando ele não quer, até a sua própria casa o rejeitará. Até a própria terra fica enjoada com ele, e todos os seus pecados a ponto de vomitá-lo, pelos assassinatos ao sêmen. Orgulho, arrogância e tudo mais é desperdício de sêmen. Quando há uma quantidade aumentada de mulheres que não são recatadas e, como a Torá a descreve, mulheres recatadas são mulheres sem postura, mulheres que gostam de se aparecer, que se expõem. Mulheres com pescoços esticados e olhos piscando, sabe? O tipo de mulher que quer chamar a atenção diz que uma pessoa assim, com pescoço esticado e olhos piscando, mulheres que gostam de atenção, que fazem certas coisas, ela quer garantir que você sabe que é ela que está rindo. Ela fala alto para os vizinhos escutarem. Esse é um ato sem recato. E a Guemará diz que quando há uma quantidade aumentada de mulheres que não são recatadas, as mulheres são doentes por fama,
privilégio, sucesso, e não entendem que isso é uma doença para sua própria destruição. Além de causar mal a si mesma, leva a cobiça aos olhos dos homens, fazendo-os pecar. E assim também mexe com a mente doente do homem. O rabino Aaron Rata diz que uma mulher que leva homens a pecarem por causa de sua falta de recato, risada sem recato, fotos sem recato, roupa sem recato, não será liberada do purgatório até que tudo que ela criou, todos os demônios que ela criou de desperdício de sêmen de um homem, forem destruídos. A garota aos 12 anos amadurece. O garoto aos 13. Depois dessa idade, eles são responsáveis pelos seus atos. Antes, toda a responsabilidade, pecado ou acerto são dos pais. Só há um pecado que vai para a conta da criança a qualquer idade: é desperdiçar sêmen. Desperdiçar sêmen prejudica a alma, espírito e corpo, sem contar no assassinato de 300 milhões de almas, espíritos e filhos seus. Todas as orações são em vão, mas todas vezes que uma pessoa desperdiça sêmen, um espírito mau captura um deles e o faz refém, para dar impureza a você. Quando uma pessoa morre, vem 4 anjos e a rebaixam no solo e aprofundam ela, e fazem como o oco da altura da pessoa. E depois que afundaram a alma, eles levantam a pessoa. Então esses anjos, que não têm nenhum aspecto de misericórdia, eles têm sim e não. Cada um desses anjos segura uma ponta do corpo, e assim seguram o corpo, a alma volta novamente, e eles começam a sacudi-la com força, e batem nela com varas de fogo, para remover a clipa, uma veste espiritual que o separa do santo bendito seja. Clipa, uma veste espiritual bem fina. Então ela não pode ir à corte celestial até que essa veste seja rompida. Esses anjos batem nela até que ela quebre e saia. Chamam-se as surras da sepultura. Um anjo bate e outro conta. Existe um veredito no eterno, que tem limites de surra. O terceiro anjo atira fogo de seu corpo como uma fornalha. O quarto anjo traz ervas amargas e azedas das montanhas. E se você roubou, os anjos trazem seus pais a você e permite que eles batam neles, pois eles são a razão dele estar lá, porque não ensinaram a Torá, a lei, a eles, a seus filhos. Então eles assistem ao filho apanhar e depois apanham de seu filho. Então os anjos abrem os olhos dele e ele vê a verdade e ele vê a morte, o anjo da morte, com a faca na mão e na ponta uma bilha pendurada. Na hora que ela vê a morte, ela fica tão assustada que abre a boca e a gota bile cai na sua boca, e com isso ela morre. Se torna como isso nojento e fedida, e sua face fica branca, e então ela vê o santo, o eterno. Na profecia diz: se uma pessoa soubesse que realmente o purgatório existe, ela imploraria ao Criador desesperadamente. Como consertar tudo isso? Primeiro, acima de tudo, guardar os olhos a ponto de nem ver o que os animais fazem. Eles também descrevem: precisa guardar a sua boca. Se você fala palavrões, você desperdiça sêmens. Mas se você quer fazer techuvá seriamente, que é o arrependimento sincero, a Mishnah diz: quem é esta mulher? Sua própria esposa? Não fale demais com ela. Fale só o bastante, só o necessário para manter o relacionamento, para prestar atenção nela. Mas não vire sua segunda melhor amiga. Converse quando for necessário, quando tiver significado, a não ser, ou seja, sua chefe. Um homem não deveria tocar em mulheres. Tristeza leva o desperdício de sêmen. Tudo que não vem de Torá é desperdício de sêmen. Tudo que não vem da lei do Criador é desperdício de sêmen.
é aprendizado sujo, é coisas imundas do mundo, são coisas de Satanás, são coisas dos principados, são coisas das sentinelas que estão na face da terra, são coisas das potestades, coisas espirituais que não podemos ver, que não conseguimos enxergar, mas conseguimos sentir espiritualmente. Todo aquele que treina o seu espírito, que ele observa o seu espírito, que ele entende que tem um espírito. As pessoas que não lavam as mãos de manhã, não fazem netilat, ada, não são cuidadosas. De manhã há um anjo especial perto de você. Esse anjo é a filha de Satã. Você nem deve tocar as suas orelhas, nada antes de lavar as mãos. Nas escrituras diz, é melhor cortar as suas mãos do que elas toquem o seu corpo, imundas. Irmãos, então vocês tiverem uma base, né? Uma base aí, né? Um resumo da lei da Torá, do desperdício de sêmen, o quanto isso é nojento pelo Eterno, o quanto isso é repudiante, o quanto isso é 100% assassinato, um genocídio generalizado. São 300 milhões de pessoas em questão de segundos que o ser humano mata. Então, irmãos, eu vou passar aqui agora um pedacinho, tá? Eu tinha feito aqui, ó, pra quem não percebeu, tá? Foi um estudo que a gente fez, que a gente vem acompanhando de alguns dias das escrituras, a gente fez o estudo completo, tá? Pra quem aí não sei se vai dar pra ver, ó, a introdução, Knut Ribbit. Então, é muito importante isso, tá? Essa é a lei do Criador, imposta na face da terra. E ninguém prega isso, ninguém fala a verdade, ninguém fala sobre o desperdício de sêmen, ninguém sequer pensa no desperdício de sêmen. Techuvá. O que significa techuvá? Techuvá significa arrepender dos pecados de forma sincera. Vai ao jardim do Éden de forma sincera, temente ao Criador, ao nome do Filho do Pai, Yahshua, o Mashiach, Filho, nosso Salvador, nosso irmão mais velho, e Yahweh, o Eterno, o único soberano sobre tudo e todos. O anjo Layala é responsável